Os peixes são o grupo mais antigo de vertebrados, cuja origem remonta a 500 milhões de anos. Eles eram muito diferentes dos peixes atuais, pois não tinham mandíbulas, nem escamas, nem barbatanas. Eles eram chamados de ostracodermas e tinham um corpo coberto por placas ósseas. Evolução. A diversificação dos peixes começou no período siluriano, há cerca de 440 milhões de anos. Nesse período, surgiram os primeiros peixes com mandíbulas, chamados conodontes. Eles tinham olhos grandes, corpo alongado e brancas para respirar. Eles se alimentavam por filtração ou por capturas de presas. Os peixes ciclotomados são peixes descendentes dos ostracodermos. Eles pertencem à superclasse Agnatha e à ordem Heterostrace. Possuem uma boca circular com função sugadora, que é um exemplo vivo desse animal é a lampreia. Os peixes placodermos são peixes com mandíbulas, que eram vertebrados, o que lhes dava muita vantagem estratégica de atuar como predadores de outros animais. Além do surgimento da mandíbula, esses animais tiveram o desenvolvimento das nadadeiras pareadas, viveram há mais de 400 milhões de anos. Por cerca de 60 milhões de anos, a maioria dos peixes e todos os vertebrados evoluíram dos placodermos. A cadeia evolutiva começa com os peixes agnatos, que são os peixes mais primitivos. Eles não têm mandíbula nem escamas e seu corpo é coberto por uma carapaça óssea. Os peixes agnatos se dividem em dois grupos, as lampreias e as feiticeiras. Os peixes cartilaginosos são os próximos na cadeia evolutiva, como os tubarões e raias. Eles são conhecidos por terem mandíbulas e escamas e sua estrutura esquelética feita de cartilagem em vez de osso. Eles possuem corpos hidrodinâmicos e nadadeiras especializadas, o que lhes permite nadar rapidamente e caçar eficientemente. Já os peixes ósseos, eles são um grupo de peixes mais diversos dos peixes, como uma ampla variedade de forma e tamanhos. Eles possuem esqueletos ósseos e nadadeiras que desempenham diferentes funções, como locomoção, equilíbrio e manobra. Alguns exemplos desses peixes ósseos são o peixe-salmão, atum e peixe-palhaço. Os peixes ósseos se dividem em dois grupos, os peixes de nadadeira lobada e os peixes de nadadeira raiada. Os peixes de nadadeira lobada são os ancestrais dos tetrápodes, que são os vertebrados que têm 4 patas. Os peixes de nadadeira lobada se dividem em dois grupos, os selacantos e os poliptéridos. Os peixes de nadadeira raiada são o grupo mais diverso de peixes. Eles se dividem em muitos grupos diferentes, incluindo os esturjões e os peixes espátula. Os peixes pulmonados e os teleósteos, que são os grupos mais comuns de peixe. A cadeia evolutiva mostra como os diferentes grupos de peixes se desenvolveram ao longo do tempo. Ela também mostra como os peixes estão relacionados aos outros vertebrados.